Pessoal, eu sei que está em cima da hora aí, mas eu vou passar para vocês algumas orientações para a aplicação da segunda fase da OMAP. Então, primeiro, eu quero dizer para vocês que OMAP é a Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais do Paraná e que é uma atividade realizada pela Secretaria de Estado da Educação e que tem o apoio da SBM, a Sociedade Brasileira de Matemática, tá? Aí você poderia falar assim, nossa, segunda fase e primeira fase. Então, a primeira fase foi a prova Paraná. Então, naquele momento, eu não falei nada, por quê? Porque todos os nossos alunos iriam fazer a avaliação. E se a gente fala que ia ser uma Olimpíada, de repente, causar assim, um certo estresse, então eu não falei nada. Então, a primeira fase da Olimpíada foi a prova Paraná. E nessa prova, desses alunos, o que foi tirado? 10% dos nossos alunos que tiveram a maior percentual de acerto, eles passaram para a segunda fase. Então, não é por escola, é por núcleo. Então, 10% dos alunos que tiveram a maior porcentagem de aproveitamento vieram para a segunda fase. A gente nós temos alunos que gabaritaram, tem alunos que ficou com 100, 95, 90, 85. Então, tivemos umas notas ótimas. E outra questão que eu quero parabenizar vocês. Nós tínhamos, assim, alunos previstos para fazer a prova Paraná. 7.126 alunos. Realizaram a prova Paraná 6.921 alunos, tá? Então, assim, deu mais de 97% de alunos participando da prova Paraná. E aí, o que nós temos agora? 10%. Aqui no nosso núcleo ficou mais que 10%. Porque, por exemplo, se um aluno lá, 90, lá do sexto ano, e aí ele era o último, mas tinha mais aluno com 90, ele também puxou para fazer essa segunda fase. Por isso que a gente teve esse resultado final, tá? Então, nós vamos ter, fazendo essa segunda fase, 244 alunos do nível 1, 266 do nível 2 e 347 do nível 3, tá? Num total de 857 alunos fazendo essa Olimpíada de Matemática. Bom, e quem que é responsável por essa Olimpíada? Tá? Eu, Tônia Bonfim, né? Que sou responsável aqui no núcleo pelo projeto Matemática Paraná. E esse projeto Matemática Paraná, ele tem uso das plataformas educacionais Matific e Khan Academy, tá? Então, quem é responsável por essa Olimpíada, no caso, ficou sobre minha responsabilidade. Então, vamos lá. O que a gente vai... algumas orientações para fazer a aplicação que começa na segunda-feira, beleza? Então, o que eu vou dizer para vocês? Que a segunda fase será realizada na própria escola em que o estudante está matriculado, conforme o dia previsto em cronograma. Então, esse cronograma aqui está naquele documento de orientação, tá? Então, eu tenho aqui, o sexto e o sétimo ano poderão fazer a prova dia 12 e 13 de junho. O oitavo e o nono, 14 de junho. A primeira série, 15 de junho. A segunda e a terceira série, 16 de junho. Aí eu tenho uma coisa bem importante para falar para vocês. Então eu vou pegar aqui o sexto e o sétimo, fazer tudo no dia 12, aí eu vou estar aqui vazio dia 13. Eu acho que eu vou pegar aqui o segundo e terceiro ano, né, que é uma sexta-feira, e vou trazer aqui para o dia 13. Não, gente. Não pode, tipo assim, mudar essas datas. As provas têm que ser realizadas nessas datas. Por quê? Olha aqui, ó. Importante, a prova de cada ano série estará disponível somente nas datas do cronograma. Por exemplo, se você tiver um aluno do sexto ano que não estava na escola nem 12 e 13, se ele for fazer a prova dia 14, não estará mais disponível para ele. E como que estará disponível essa prova? Essa prova ficará disponível, por exemplo, a dia 12, o sexto e o sétimo ano pode fazer. Ele vai ficar disponível do período da manhã, período da tarde e período da noite. Daí ele vai encerrar, tá? À noite ele encerra. Então, quem não fez, perde, tá? E aí eu vou sugerir para vocês que vocês façam essa prova, tá?
logo no início da aula, tá? Eu não sei, de repente, a primeira aí que está meio em cima, mas fazendo no início da aula, porque a prova, tem mais uma coisinha importante aqui. A prova tem duração de 2 horas e meia, tá? Então, se você começar no início, de repente, a quarta e a quinta aula, os professores das plataformas poderão utilizar, tá? Então, assim, a gente sabe que a gente não tem laboratório sobrando, então nós vamos ter que dividir isso daqui. Então, o que nós temos aqui? No dia da prova, o que vocês vão fazer? Então, vamos lá, o que será feito? A escola, primeiro ponto, a escola deve definir um ponto focal que acompanhará os estudantes durante a realização da prova. Por quê, gente? Porque o estudante, como vai ser uma prova online, o estudante precisa estar assim, no lugar tranquilo, com alguém, tipo assim, tomando conta, tá? Então, pode ser um membro da equipe diretiva, pedagógica, professores ou funcionários. O que não pode? De preferência que não seja da área da matemática e que possa acompanhá-los durante a realização. Então, por exemplo, pode ser o professor de história, né? Só para acompanhar esses alunos, ou alguém da equipe diretiva ou pedagógica, beleza? Bom, então vamos lá, temos mais coisas aqui. O que nós precisamos no dia da prova? Providenciar uma lista com CGM e data de nascimento dos estudantes que farão a prova. Então, na listagem que eu mandei para vocês, eu já separei os alunos de nível 1, que é sexto e sétimo, os alunos do nível 2, que é oitavo e nono, e os alunos do nível 3, que são os alunos do ensino médio, tá? Nessa listagem já tem o CGM, então você pode usar essa mesma lista que eu mandei para vocês e colocar a data de nascimento do aluno ali na frente, tá bom? Então, assim, já está uma parte do trabalho está pronto. Então, é uma das coisas que tem que providenciar. Bom, outra questão. Organizar o ambiente e o cronograma em que será realizada a prova, conforme a realidade da escola. Então, tem escola que tem muitos alunos para fazer a avaliação, então, não consegue fazer todos de uma vez. Então, aí é a escola que vai organizar conforme a realidade dele. Lembrando que tem que seguir o cronograma, tá? Então, nessa semana, o uso dos equipamentos é prioritário para a realização da OMAP, tá? Então, o que a gente... e aí as outras plataformas, como que fica? Então, como eu disse para vocês, que a duração da prova ela deve ser de até 2 horas e 30 minutos, e se vocês iniciarem no início das aulas, as últimas aulas ainda o professor poderá utilizar o laboratório, tá? Mas assim, o professor tinha a primeira aula, a segunda aula no laboratório. Ah, mas está lá que quem está utilizando é a Olimpíada. Então, nesse momento, ele pode colocar lá na observação do RCO dele que o laboratório estava sendo utilizado para a aplicação da OMAP, tá? Por quê? Porque daí assim, a gente fica lá registrado porque que ele não usou a plataforma. Perfeito? Mas assim, gente, qualquer dúvida vocês vão me procurando, tá? Outra coisa que eu acho bem importante, tá? Como toda escola tem um ponto focal técnico, então pedir para esse ponto focal técnico lá de manhã, né? Deixar os equipamentos previamente ligados e certificar-se de que tem conexão, tá? Por quê? Porque daí se ele perceber que está com algum problema, ele vai entrar em contato com a CRTE, que vai falar para ele, não, você faz isso, você faz aquilo para, né, para resolver o problema. A CRTE tem a agenda, eles têm a agenda deles, mas eles vão ficar meio que de plantão essa semana por causa dessa Olimpíada, tá? Então, mesmo que eles estiverem indo para a escola, vocês podem mandar mensagem celular que eles vão auxiliar. Então, o ponto focal técnico fez isso, e aí não fazer isso só de manhã. Então, à tarde também, se você vai ter a aplicação de prova à tarde, pedir para ele dar uma olhadinha se está tudo ok, tá? E à noite a mesma coisa. E de preferência, já deixar o seguinte link aberto no navegador. Porque os estudantes, eles deverão logar numa plataforma, tá? Que é aulaprweb.ip.tv. Então, assim, esse ponto focal já deixa esse link aberto, tá? E aí é o seguinte, utilizar o navegador Chrome em aba anônima, tá?
Então, o aluno vai chegar lá, já está lá na tela, ele vai clicar no botão Sou Estudante. Em seguida, ele vai digitar o seu CGM e a senha com a data de nascimento. Somente com os números, tá? Dia, mês e ano. Beleza? Até aqui? Qualquer coisa vocês depois podem estar me perguntando. Bom, está quase terminando, tá, gente? Para o dia da prova, mais uma questão bem importante. Para a resolução das questões, os estudantes poderão ter em mãos somente folhas de sulfite em branco, lápis ou lapiseira e borracha. Então, assim, ter o cuidado deles não levarem o celular, deles não estar com calculadora, tá? Então, o que vocês vão pedir para eles levar? O lápis ou lapiseira, né? E borracha. Então, lápis e borracha. O sulfite branco, vocês já deixam lá no laboratório e vocês entregam para ele. Outra questão. Ele pode fazer a prova no celular dele? Não. Ele vai ter que fazer no computador de mesa. Beleza? Então, esse é um ponto. Mais um detalhe importante. A duração da prova é de 2 horas e 30 minutos, tá? Esse tempo inclui a resolução das questões, a marcação da alternativa correta e envio do formulário. Quer dizer, em 2 horas e meia, eles têm que fazer tudo isso. E se eu não me engano, eu acho que serão 10 questões, tá? Eu não tenho certeza, tá? Porque a gente não viu essa prova, tá bom? Bom, mais um detalhe importante aqui, tá? A plataforma possui a funcionalidade salvar rascunho, tá? Eu achei bem importante, por quê? Quantas vezes que a gente está lá fazendo alguma coisa no computador, aí a luz dá uma piscadinha, pronto, perdemos tudo, temos que começar novamente. Então, a plataforma possui essa funcionalidade de salvar rascunho. Então, essa funcionalidade salva as respostas parciais do estudante antes do envio da prova para o sistema. E essa funcionalidade, ela possibilita a execução de outras ações, caso o sistema precise ser restabelecido. De repente, você tem que reiniciar lá a máquina, mas tudo aquilo que o aluno já fez está salvo, porque senão ele em 2 horas e 30 minutos ele não consegue, tá? E aí, ao final da prova, o que a gente vai fazer? Vai fechar, depois que o aluno já enviou o formulário certinho, ao final da prova, vai fechar o navegador antes do próximo estudante utilizar e recolher as folhas utilizadas como rascunho. Então, o aluno vai deixar com vocês a folha de rascunho, tá bom? Então, vamos lá. E aí, eu quero desejar boa sorte a todos os nossos estudantes, tá? E dizer, assim, que eles são maravilhosos, que essa quantidade de alunos, assim, quando a gente vê o percentual de acerto deles, então, assim, foi muito gratificante. Isso tudo, gente, é fruto do trabalho de vocês, tá? De vocês, dos professores e os nossos estudantes que estão participando, tá? Então, uma boa sorte para todos e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Muito obrigada.